Muito bom dia para você que veio aqui receber uma palavra de Deus. Eu tenho uma palavra para o teu coração que vai incendiar a tua alma nessa manhã. Esse é o dia que o Senhor nos fez e nós iremos gozar dele, agradecer ao Senhor por esse dia maravilhoso. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã maravilhosa. Obrigado porque nós deitamos, levantamos, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos livrado das ações malignas, o Senhor tem nos protegido, estendido a sua mão de misericórdia. Continue abençoando o teu filho, a tua filha, todos os inscritos desse canal. Que o Senhor continue dando saúde, repreendendo todo o mal, abençoando cada um que nos ajuda a divulgar o Evangelho, a propagar a tua palavra, a difundir o teu reino. Que o Senhor continue sendo exaltado, que nessa manhã o Senhor fale conosco, que não seja voz de homem, mas que seja a voz do teu Espírito, palestrando ao nosso coração. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo? Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aí, ativa o sininho para você receber também as notificações e aproveita e dá like no vídeo, né? Quando você dá like no vídeo, você nos ajuda a continuar pregando a palavra, falando de Jesus. Então, faça isso agora, não deixe isso para depois não, senão você esquece, não é mesmo? Então, se essa palavra for bênção para a sua vida, compartilha com o seu amigo, com o seu colega, com alguém que deseja ouvir a voz de Deus nesse dia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, verso 46, diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E falando, lhe disse: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vida. Aí Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus. Bom, esse texto aqui é um texto de milagre. Você já deve ter ouvido muitas aplicações a respeito desse texto, onde vai falar sobre o cego de Jericó. Observe aqui que Jesus ele está saindo de Jericó, juntamente com os seus discípulos e uma multidão, e Bartimeu ele está à beira do caminho sentado. E ele vai decidir chamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Observe, Jesus está passando. Bartimeu não está vendo, mas ele pode ouvir. Ele não vê, mas ouve. E ao ouvir, ele grita o nome de Jesus. Porque ele entende que ele não pode perder aquela oportunidade. Existem oportunidades que você não pode perder. E são oportunidades, às vezes, que o próprio Deus cria para você. Jesus está passando e tem alguém que não está percebendo a presença dele. Jesus está passando e tem alguém que não está entendendo que é ele que está passando, que pode resolver o teu problema. Não perca a oportunidade. Não deixe o dinheiro, não deixe a casa, não deixe os relacionamentos, não deixe o namoro, não deixe nada dessa terra tirar a presença de Jesus na sua vida. Não perca a oportunidade de estar com Jesus. Ele está na beira do caminho, ele percebe que Jesus está passando, ele vai gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a gritar, de modo que os homens que estão perto de Jesus vão repreender. Por que você está gritando, rapaz? Para de gritar. Os homens vão mandar o cego parar de gritar. Perceba aqui, ele ouvindo que era Jesus, ele vai clamar cada vez mais alto. Não deu para ver que era Jesus, porque ele era obviamente um cego. E tendo deficiência visual, ele não conseguia enxergar e saber onde estava Jesus. Não dava para ver, mas dava para ouvir falar sobre ele. Que às vezes em algumas situações você não vai conseguir ver. Às vezes você vai ter dificuldade de enxergar, mas você vai poder ouvir o que Jesus está fazendo. Então ouça a voz dele, porque a voz dele vai te dar direção. A voz dele diz para onde você tem que ir. A voz dele te ensina para onde você tem que caminhar.
Quando não dá para ver e saber para onde tem que ir, ouça a voz dele. Ouça por onde ele está passando. Ouça os passos dele. Por quê? Porque a voz dele vai te dar a direção. Esse cego não podia ver, mas ele podia falar. Então ele vai chamar a atenção de Jesus, porque ele ouviu falar que Jesus estava passando ali. Então ele faz de tudo para gritar, para chamar. Ele começa a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você percebe que a deficiência que ele tem é visual. Ele não pode enxergar. Mas ele não deixa com que a deficiência dele visual impeça ele de ir ao encontro de Jesus. Ou impeça ele de gritar o nome de Jesus. Ele não deixa com que uma deficiência de uma área na vida dele venha paralisar toda a vida dele. Pelo contrário, ele não pode ver, mas ele pode falar. Então ele começa a falar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes existem situações na nossa vida que de repente você tem uma deficiência numa certa área. De repente você tem uma dificuldade numa certa área. E o problema não é você ter essa deficiência ou ter essa dificuldade. O problema é quando essa deficiência atrapalha toda a sua vida. Por causa de um problema, você deixa de viver. Por causa de um problema, você deixa de chamar a atenção de Jesus. Por causa de uma deficiência, você deixa de usar as outras. Sabe, ele é cego, mas ele pode falar. Então ele fala. Então não deixa que as coisas aconteceram na sua vida te impeçam de usar outras coisas que Deus te deu. Que de repente você está ouvindo essa palavra e está falando: poxa, mas eu não posso ver. Mas pode falar. Poxa, mas eu queria tanto que fosse dessa forma, eu sou limitado. Você pode ser limitado para certas áreas, mas para outras, Deus te deu talento, Deus te deu qualidade. Então para de focar na sua deficiência e começa a focar naquilo que Deus já te deu. Porque ele não tinha visão, mas ele tinha voz. Ele começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que interessante. O que ele tem? Ele tem uma voz. O que ele não tem? Ele não tem a visão. Ele não pode ver, mas ele pode falar. Quando ele usa aquilo que ele tem, que é a sua voz, Deus dá para ele aquilo que ele não tem, a visão. Não, você não pegou isso, eu vou repetir. Quando ele usa aquilo que ele tem, que é a sua voz, Deus dá para ele aquilo que ele não tem, a sua visão. Quando ele passou a usar aquilo que ele tem, que é a voz, Jesus deu para ele a visão. Use aquilo que você tem. Porque quando você usar aquilo que você tem, Deus vai te dar aquilo que você não tem. Às vezes tem gente que passa a vida inteira querendo de Deus coisas que não possui. E reclama com Deus coisas que não tem. Em vez de agradecer coisas que já possui. Às vezes você fala: poxa, por que eu não tenho isso? Mas aprenda a ser grato pelaquilo que já tem. De repente você pode não ter uma visão, mas tem uma voz. Então usa a tua voz, porque quando você usa aquilo que tem, Deus tem o poder de te dar aquilo que não tem. Às vezes você é um cantor e quer pregar. Só que Deus te deu uma voz para cantar. E você reclama por que não prega. Só que você só vai receber outros dons de Deus se você ser usado naquilo que você tem. Se você enterrar e esconder aquilo que Deus te deu, Deus não vai te dar aquilo que você não tem. Aprenda a ser grato a Deus. Aprenda a louvar a Deus pelaquilo que Ele já te deu. O texto vai dizer que quando ele grita: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, os homens que ali estavam começavam a repreender o cego. Para de gritar, porque perturbas o mestre. Perceba, em vez de incentivar esse homem a levá-lo até Jesus, simplesmente vão repreendê-lo. Vão tentar impedi-lo de chegar até Jesus. Às vezes a gente pensa que vai vir das pessoas que estão distantes e pior, vem das pessoas que estão perto. Às vezes a gente pensa que a palavra negativa vai vir de gente que está distante, mas vem de gente que está perto. Gente que estava andando com Jesus, que estava ali no meio junto com Jesus, que poderia ser discípulo de Jesus, que está tentando repreender o cego. Às vezes você pensou que a traição ia vir de gente que fosse distante, gente de longe, mas veio de pessoas próximas a você. Se feriu, se machucou de gente perto de você, como José foi traído pelos seus próprios irmãos. Aí você está ferido, está magoado, está triste, porque você está decepcionado.
de gente que andava com Jesus, que era para te levar para perto dele, e em vez de te levar para perto dele, te distanciou. Mas acalma o teu coração, porque as pessoas podem te decepcionar, os discípulos podem te decepcionar, os homens podem te decepcionar, mas Jesus jamais vai te decepcionar. Jesus jamais vai te decepcionar. Tudo que Jesus faz é para o teu próprio bem, é para te ajudar, é para te fazer crescer. Os homens vão repreender o cego, mas ele vai clamar cada vez mais alto. Olha o que ele faz. Ele clama, ele grita cada vez: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Guarda isso. O trauma pode fazer duas coisas com você. Ou você assume a palavra negativa que você ouve, ou você dá uma virada nessa vida e diz: quer saber? Já porque estão dizendo para eu não gritar, agora que eu vou gritar. O trauma pode fazer duas coisas com você. Ou você acredita no que o trauma está dizendo para você, você não presta, você não vale nada, você não serve para nada, e você se torna uma pessoa introspectiva por causa das dores que vieram te atacando. Ou você olha para os seus problemas, olha para o trauma, olha para a dor e diz: quer saber? Eu vou dar uma virada na minha vida. Já que disseram que não tem jeito, agora no nome de Jesus vai virar. Já que disseram que eu vou morrer, que não vai dar certo, que eu vou terminar com a vida em tragédia, agora eu vou mostrar para eles que Deus é na minha vida. A decisão é sua. Ou você fica a vida inteira chorando por causa das palavras que lançaram contra você, porque alguém não gosta de você, porque alguém fala mal de você, porque alguém te critica. Ou você fica a vida inteira reclamando, murmurando, ou você fala: quer saber? Só porque disseram que não vai dar certo, no nome de Jesus eu vou estudar. No nome de Jesus eu vou prosperar. No nome de Jesus eu vou crescer. Vou dar o meu melhor. Eu não vou ser aquilo que o trauma está dizendo que eu vou ser. Eu não vou ser um derrotado, eu não vou ser um infeliz, eu não vou ser um frustrado, eu não vou viver uma vida desgraçada. Eu vou viver o melhor de Deus sobre a minha vida. Eu vou virar nessa vida, eu vou viver uma virada na minha vida, eu vou viver uma virada na minha casa, eu vou viver uma virada no meu casamento, no meu ministério. Não aceite as palavras de desgraça que o mundo tem colocado sobre a sua vida. Ele grita cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o texto diz que Jesus para e vai chamar o cego. Gente, olha que forte isso. O clamor de um cego fez Jesus parar. Você entende o poder de uma oração? Que quando você entrar no teu quarto, fechar a porta do teu quarto e começar a clamar, Jesus para tudo para te ouvir. Jesus para te escutar. O clamor de Bartimeu parou o Criador. Parou Jesus. Jesus escuta as suas orações. Jesus escuta o seu clamor. Jesus ouve as suas petições. As lágrimas que você derrama, o sofrimento que você expressa, Jesus ouve a sua oração. E Ele para ouvir porque Ele tem compaixão de você. Ele entende a dor que você sofre, Ele entende o sofrimento que você está passando. Aí o texto diz que Jesus vai mandar chamar o cego. Aí olha que interessante. Os homens que mandaram o cego calar a boca tiveram que chamar Bartimeu para levá-lo até Jesus. Isso aqui é interessante, que a mesma boca que foi usada para falar mal dele, também foi usada para levá-lo até Jesus. Você recebe essa palavra? Eu declaro isso, que aqueles que queriam ver você cair, aqueles que queriam ver você na cova, aqueles que queriam ver você mal, aqueles que queriam ver você no chão, serão as mesmas bocas, os mesmos lábios que irão glorificar a Deus pela sua vida. As mesmas bocas que falaram mal são as mesmas que vão exaltar ao Senhor pelo que Ele vai fazer na sua casa. Receba essa palavra. Não temas. As bocas que bateram ao teu respeito falando mal são as mesmas que Deus vai usar para glorificar o nome para glorificar o nome dele sobre a sua vida, para glorificar o nome dele sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre o seu ministério. Às vezes vai mandar simplesmente, Jesus mandou os homens chamarem o cego. O cego vai pegar a capa dele, vai jogar fora e vai até Jesus e vai perguntar: o que tu queres
que eu te faça? Gente, isso aqui é interessante. Como é que Jesus chega diante de um cego e pergunta: o que tu queres que eu te faça? É óbvio que Jesus sabia que ele queria ver. Ele vai dizer: Senhor, que eu tenha vista. Então por que Jesus pergunta para o cego: o que tu quer que eu te faça? Porque Jesus só pode tocar em áreas que eu reconheço que precisa ser tocada. Se você não reconhece suas fraquezas, se você não reconhece suas limitações, se você não reconhece as tuas necessidades, Jesus não toca. Ele tem o poder de tocar, mas ele não vai tocar. Por quê? Porque você precisa reconhecer suas fraquezas. Se você reconhecer as suas limitações, Jesus toca. Jesus só toca em áreas que você reconhece que precisa ser tocada. Se você recebeu essa palavra, aproveita e escreve agora no comentário para testificar essa palavra e diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Escreve aí: Jesus, vem me socorrer, porque hoje Jesus vai vir como resposta para a tua vida. Não importa o que as pessoas estão falando, não importa o que as pessoas estão criticando, não importa o que as pessoas estão dizendo, não importa de onde estão vindo as palavras contrárias, Jesus está vindo para te socorrer. Ele vem trazendo resposta para o teu coração. Senhor, aqui tem pessoas que ouviram a tua palavra, pessoas que talvez estejam passando por um momento difícil de enfermidade, de doença, mas Tu és o Deus de cura, Tu és Deus de milagre. Assim como o Senhor curou a Bartimeu, o Senhor pode curar também essa pessoa que está ouvindo essa palavra. Assim como o Senhor curou muitas outras pessoas que passaram no seu caminho, o Senhor pode também curar e resolver o problema dessa pessoa que está ouvindo. Salva a vida dela, liberta a vida dela, traga paz ao seu coração, para que ela tenha vontade de te servir e buscar o teu nome. Muda a história dessa pessoa, que o Senhor venha transformá-la e que ela tenha desejo de seguir a ti, de ouvir a tua voz e praticar a sua palavra. Eu abençoo a vida de cada pessoa que está comigo conectada através desse canal, através da internet, através desse vídeo. No nome de Jesus, amém e amém. Amém? Deus abençoe sua vida. Te aguardo aqui amanhã de manhã, às 6 horas da manhã. Você sabe que todo dia às 6 horas eu tenho uma palavra para te dar. Chama um amigo, chama um colega, porque vai ser muito bom. Fica firme com Jesus. Deixa quem quiser falar. Enquanto eles estão gritando e mandando você calar sua boca, você diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque Jesus vai vir para te dar a resposta e para te socorrer no meio dessa luta.